Olá! Quanto tempo eu não apareço por aqui, não é mesmo? Hoje eu quero conversar com você sem roteiro bonito, sem edições especiais, só eu, você e uma verdade que me pegou de jeito. Mas para quem é novo por aqui, eu me chamo Márcia Patrício. Nesse canal nós vamos falar de mentalidade, empreendedorismo, renda extra, de maneira prática, sem enrolação, e eu espero muito que o conhecimento agregue sua vida de maneira positiva. Então, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo ao meu canal. E bora pro assunto, né? Mas para contextualizar o assunto de hoje, há um ano atrás eu decidi gravar vídeos para o YouTube, criar um canal, né? Esse canal. E eu estava muito empolgada no início. Eu comprei microfone, luminária, enfim, gravei 3 vídeos. Mas antes de eu falar dos por que eu parei nos 3 vídeos, né? Eu quero falar por que eu comecei um canal. O que me levou a fazer um canal no YouTube, né? Então, vamos lá. Eu sou muito comunicativa e há 5 anos eu empreendo no meu próprio negócio. A partir do empreendedorismo, eu comecei a adquirir conhecimentos através de estudos, de palestras que eu já assisti, mentorias, alguns cursos. Comecei a ler mais livros, comecei a ter mais consciência sobre as minhas ações de hoje, que refletem no meu eu de amanhã. E isso, obviamente, né, vai te beneficiando de certa forma, para você se desenvolver profissionalmente falando, no seu lado pessoal também. Então, por exemplo, até meu estilo de vida, uma maneira mais saudável, onde eu faço mais exercícios físicos, tudo isso também mudou bastante. A partir daí, eu comecei a ter uma vontade muito grande de sempre estar compartilhando com o outro algo que eu aprendi, que eu passei a conhecer através de experiências minhas, de estudos, ou até experiências dos nossos clientes, para que de maneira positiva aquilo fosse impactar a vida do outro. Então comecei a falar com amigas, amigas dos amigos. Uma pessoa me conhecia, depois de 10 minutos de prosa, eu já estava ali falando algo sobre renda extra, sobre empreendedorismo, sobre estilo de vida. Enfim, eu estava ali sempre querendo somar, compartilhando conhecimento com o outro. E para muitas pessoas era bem interessante, falava, nossa, Márcia, que legal esse toque aqui que você me deu, eu não sabia disso, não tinha ideia, que bacana. Só que eu não tinha limites, né? Principalmente de ambiente. Então, por exemplo, às vezes era uma festa, do nada surge um assunto ali sobre empreendedorismo, tava eu lá falando. Até a pessoa me deu uma certa abertura. E aí eu engatei, né? E fui falando. Mas para você ter uma ideia, num treino na academia, uma colega se aproximou e a gente começou a conversar sobre ela ter comprado uma casa financiada. E eu falei sobre a amortização de financiamento imobiliário. E ela, uau, não sabia disso. Eu falei, você pode reduzir para, tipo, 20 anos, 30 anos praticamente, o tempo que você vai levar para pagar a sua casa, e você ainda consegue eliminar muitos juros. E ela, Márcia, isso é incrível, eu não sabia, não tinha ideia, muito obrigado por compartilhar. E eu fiquei muito feliz com aquilo. Só que assim, eu, embora não enxergasse nada demais em ficar falando sobre isso, enfim, querer de fato ajudar o outro, em alguns momentos eu percebi que estava sendo um pouco chata, sabe? Porque nem todo mundo estava muito afim de ouvir aquilo que eu queria falar, nem todo mundo absorvia. Isso começou a me trazer um pouquinho de frustração. E aí uma vez eu compartilhando com meu marido, eu falei, Rafa, eu acho que às vezes eu tô sendo um pouquinho chata, né? Porque eu tô tentando converter as pessoas sobre determinados assuntos. Isso às vezes não é legal. E ele falou assim, Márcia, a sua ação, né? O que você quer fazer é genuíno. Só que nem todo mundo, de fato, está preparado para ouvir aquilo ou está afim naquele momento. E não que isso não possa impactar a vida daquela pessoa de maneira positiva. Com certeza vai impactar. Mas talvez esse não é o momento dela. E então ele falou, você deveria falar para quem quer te ouvir. Eu falei, é isso. Então eu vou criar um canal no YouTube para que eu possa canalizar essa minha vontade enorme de estar compartilhando algo com o outro. Porque no YouTube é simples.
Ou você cai aleatoriamente nesse vídeo, que talvez possa ter acontecido com você. Você tem várias possibilidades. Você pode assistir, você pode, no meio do caminho, voltar para trás. Ah, nem era esse tipo de conteúdo que eu queria assistir. Ou você pode, uau, que legal, isso faz sentido. Vou assistir de novo, vou salvar esse vídeo, vou compartilhar, fica a seu critério. Então eu falei, é aqui. Vou criar o canal no YouTube. Criei, fiz esses 3 vídeos. Depois que você assistir esse, você pode até voltar lá no início, né, para poder assistir os outros. Mas aí, em uma determinada fase da minha vida, eu tive que lidar com as demandas de trabalho normal, que já existiam, mas eu tive um imprevisto no meio do caminho. Eu tive que lidar com a ansiedade, com as crises de ansiedade que eu passei a ter. Por N questões, tá? São crenças, uma fase da infância, adolescência, o ritmo de trabalho também, várias coisas englobaram para que essas crises surgissem, né? Então, é uma coisa de tempo atrás até esse momento. Bom, e sabe quando você está dirigindo um carro e você está percorrendo um caminho e no meio daquele caminho você percebe, opa, não é por aqui. Eu até sei onde eu quero chegar, eu sei esse destino final, mas não é esse caminho aqui não. Vou mudar a direção. E aí quando você manobra o teu carro, automaticamente o seu GPS faz o quê? Ele recalcula a sua rota. E muitas vezes na nossa vida é necessário recalcular a rota. Porque é até aquele destino final que você tem que chegar, sim, é naquele objetivo, mas não naquele caminho. E talvez não naquele momento. Porque talvez aquele caminho te ofereça riscos. Então foi isso que eu fiz. Eu percebi que lidar com as demandas do trabalho, que já existiam, lidar com as crises de ansiedade e ter que fazer o canal no YouTube, não ia dar certo, não era por esse caminho. Então eu fiz o quê? Eu parei meu carro de vez. Eu parei, estacionei, respirei. Opa, não é por aqui. Vou recalcular minha rota, vou esperar ficar tranquilo para poder seguir meu destino, seguir meu caminho. E foi isso que eu fiz. Eu tentei até lidar com essa situação sozinha, mas eu, no meio do caminho, tive que perceber que era necessária uma ajuda profissional, então eu recorria à terapia. E assim, com algumas sessões de terapia, foi fantástico, eu recomendo a todos. Eu consegui parar de ter essas crises de ansiedade, isso foi muito positivo, e as coisas começaram a fluir. Então, se você está passando por esse momento agora, se você está tendo crise de ansiedade, isso está, sabe, te atrapalhando muito, porque só quem sabe, só quem passa, né, sabe exatamente como é. Eu gostaria muito que você procurasse ajuda. E, se você puder, uma ajuda profissional. Bom, passou essa fase. Um detalhe. Não se esqueça. Você é comandante da sua vida. A ansiedade não pode controlar a sua vida. Você pode. Então, você é o comandante da sua vida. E aí, quando o caos passou e veio a tranquilidade, né, de conseguir fazer com que as coisas fluíssem de uma maneira mais saudável, eu falei assim, vou gravar o vídeo, né, vou voltar. Mas aí eu me deparei com a falta de tempo. E eu fiquei o quê? Debruçado nessa falta de tempo e o canal não saiu. Não tinha voltado ainda. Porque eu pensei, estou sem tempo, não tem como eu fazer. Mas aí, nesse meio tempo, eu me esbarrei com uma frase que nós vamos chegar ao tema desse vídeo, né? Que dizia assim: o sacrifício separa os que querem de verdade daqueles que só gostam da ideia. Forte, né? Olha, ler essa frase me doeu tanto, porque eu pensei, uau, será que eu quero de verdade? Ou eu só gosto da ideia de ter um canal? O que eu quero, afinal? E isso me intrigou bastante e fez eu refletir. Hoje, na nossa dinâmica de vida, né, de rotina,
Cada um tem sua particularidade. O tempo não é igual para todos, eu não acredito nisso. Só que, realmente, se a gente quiser fazer tudo ao mesmo tempo, a gente não vai ter tempo de fazer. Então, veio uma palavra mágica nisso aí, né? Prioridade. Se você não pensar, focar naquilo que você realmente quer de verdade e colocar prioridade naquilo para que você possa executar, você não vai fazer nada. Eu não vou fazer nada. Então eu pensei, tudo bem, eu não tenho tempo, mas eu não tenho tempo para fazer tudo ao mesmo tempo. Mas eu preciso ter tempo para fazer aquilo que faz sentido para minha vida no momento e que vai fazer mais sentido ainda lá na frente. Então eu fiz o quê? Coloquei prioridade. A partir disso, eu pensei, beleza, eu realmente quero de verdade, vou colocar como prioridade. E o que está faltando agora? É o sacrifício. Que tipo de sacrifício você está disposto a fazer para colocar esse seu projeto ativo de novo, né? Para fazer ele realmente sair do papel. Eu pensei, bom, tenho que gravar à noite, eu tenho que gravar muito cedo, eu vou ter que gravar finais de semana? Que tipo de sacrifício? E aí, é importante, né, a gente entender que esse sacrifício não é perpétuo. Você não vai ficar o tempo inteiro fazendo sacrifício para alcançar determinado objetivo. Não, porque se você quer de verdade, coloca como prioridade e está disposta a fazer o sacrifício que tem que ser feito, é por tempo determinado, porque é até dar certo, vai dar certo. Se você fizer nesse sentido, vai dar certo. E depois, não é que você não tem que fazer esforço nenhum, você só não vai precisar se sacrificar em prol daquele objetivo que você já alcançou. Depois é só manter. E quando a gente para analisar, isso se aplica a várias áreas da nossa vida, né? Porque cada um tem objetivos aqui distintos. Então, você pode pensar realmente o que você quer de verdade, colocar como prioridade e aplicar o seu sacrifício. E se você tem um projeto que está na gaveta, algo que você já tentou fazer várias vezes e não foi para frente, faça essa reflexão. Pensa o que realmente você quer de verdade e aquilo que você apenas gosta da ideia. Eu tenho certeza que se você chegou até aqui nesse vídeo, até esse momento, você tem algo aí que com certeza precisa tirar do papel. E você precisa colocar a sua prioridade e fazer o sacrifício que tem que ser feito até ele dar certo, porque ele vai dar certo. E se você gostou desse vídeo, já curte, comenta, coloca aqui nos comentários que tipo de sacrifício você está disposto a fazer para aquilo que realmente você quer de verdade. Ativa o sininho para você receber notificações dos próximos vídeos. E muito obrigado. E não esquece de compartilhar.